Olá, eu sou a Cleo Martins, sou chefe em alimentação natural, alimentação saudável, alimentação viva, que é a alimentação crua. Enfim, eu trabalho com os ingredientes in natura. E esse curso de hoje é para ensinar você a utilizar a biomassa de banana verde. Com certeza você já ouviu falar. Então você vai aprender a preparar essa biomassa e vai aprender a utilizar ela no seu dia a dia. Então eu tenho aqui só para mostrar. Essa aqui é a biomassa de polpa. Aqui tem a biomassa integral e aqui nós temos a biomassa de fibra. Então são 3 tipos de biomassa. Mas antes é bacana entender por que é um alimento tão saudável assim, por que pode ser considerado um super alimento. Porque é inclusive de uso terapêutico, para você resolver problemas de patologia, para você que tem muito problema de diarreia ou prisão de ventre. Então resolve ambas as patologias. Então, o que é essa biomassa? Primeiro, a gente precisa de utilizar a banana completamente verde, como essa que está aqui. Porque tem montes de vídeos por aí que ensinam a preparar a biomassa, mas a maioria deles, você pode observar que tem banana já quase madura. Então, é um amido resistente. O que é isso? É a banana completamente verde, não tem nada de açúcar, e aí sim vai funcionar fazendo uma varredura lá no nosso intestino, uma varredura benéfica para o nosso intestino. Como se fossem as fibras, fazendo a limpeza ali. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ótimo para diabéticos, mas se a banana não estiver completamente verde, já contém açúcar. Então, não vai ajudar a controlar os índices glicêmicos, ao contrário, contendo açúcar vai ser pior. Então, por isso que é muito importante que essa banana seja completamente verde, que ela seja orgânica, porque essa de fibra é a casca. Então, nós vamos utilizar a banana inteira, não se joga nada fora, não se desperdiça nada. E além de tudo isso, é um alimento que contém probiótico e prebiótico. Depois, você pode procurar aí no meu canal no YouTube, tem um vídeo falando sobre microbiota intestinal. E aí dá para entender bastante o funcionamento do nosso intestino, que é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo. Todos os nossos órgãos são importantes, mas o intestino é responsável pela absorção de nutrientes, então ele precisa de estar muito saudável. Então, a banana verde, essa biomassa que nós vamos preparar, ela tem essas bactérias boas, que é o probiótico. Normalmente as pessoas tomam iogurtes e compram lactobacilos para tomar, para fazer um reflorescimento na flora intestinal. Mas o ideal é a gente buscar isso no alimento. Porque nós fazemos parte da natureza e fazendo parte dela nós devemos buscar os alimentos mais saudáveis, mais naturais, mais in natura. Então a biomassa ela contém essas bactérias todas, contém esses probióticos. E contém também o prebiótico. O que é isso? É o alimento para as bactérias. Então a gente tem um alimento riquíssimo. Probiótico, bactéria, prebiótico, alimento para essas bactérias, faz uma varredura fantástica no intestino, faz ele funcionar corretamente. Se você tem constipação, ele vai regular. Se você tem diarreia, vai regular também. Controla os índices glicêmicos, traz saciedade. Então, quem está querendo perder peso também é um super alimento. Então, assim, é só vantagem. E ainda por cima de um ingrediente que é acessível a todos os bolsos. É só tomar o cuidado de comprar ela realmente sem nenhum tipo de veneno, comprar ela orgânica. Ok? Então, isso é a biomassa. Esses são os benefícios para o nosso organismo. E aí, como é que a gente usa ela no dia a dia? Nós vamos fazer várias preparações nesse curso. A gente vai preparar café com biomassa, nós vamos preparar uma farofa, uma polenta e vamos preparar também uma maionese. E a gente consegue usar ela também como se fosse um leite condensado fake para preparar docinhos e sobremesas. Então, isso é o que eu vou mostrar para vocês. Mas no dia a dia também dá para incorporar. Por exemplo, eu quero um feijão com caldo mais consistente. Então, na hora que eu vou cozinhar o feijão, eu coloco uns cubinhos dessa biomassa lá dentro. Então, eu estou levando probiótico, prebiótico para dentro desse feijão e estou deixando ele ainda com aparência mais gostosa, mais cremoso. Eu vou tomar um shake no meio da tarde. Eu posso colocar uns cubinhos ali também. Então, esse shake vai ficar mais cremoso e vai ter mais nutrientes ainda e vai ter esse alimento riquíssimo. Então, no dia a dia, a gente vai incorporando nas nossas preparações. Vai fazer um bolo? Coloca uns 3, 4 cubinhos. Então, no dia a dia é muito fácil. Mas com essas preparações aqui de dar água na boca, vocês vão ficar morrendo de vontade de fazer. Então, a gente vai começar agora as preparações. Bom, então o primeiro passo você já conseguiu essas bananas. Isso é uma coisa que não dá trabalho, mas a gente precisa de ter tempo.
Não é porque é trabalhoso, a gente só precisa de ter tempo. Então já aproveita e compra bastante, já faz uma quantidade grande, porque você pode congelar, aliás, você deve congelar para ir usando ao longo de 2, 3 meses. Então tá aqui com a penca da banana, você vai com uma faca soltar uma a uma. E elas vão ficar dessa forma que estão essas outras aqui. O próximo passo é, você vai para a pia, vai pegar uma buchinha, vai colocar detergente nessa buchinha e vai lavar uma a uma com água e sabão. Porque a gente vai usar essa casca. E feito isso, aí sim a gente vai levar para a panela. Então isso aqui é só para você ver. Aí eu já tenho elas aqui limpinhas. E aí o que nós vamos fazer? A gente coloca para cozinhar, tem duas formas. Eu não uso panela de pressão, que eu acho que quanto mais alta a temperatura, menos nutrientes nós temos dentro desse alimento. Então eu cozinho sempre sem a panela de pressão, aliás eu nem sei usar, tenho medo, nunca tive uma panela de pressão. Então é importante você ter uma panela velha. Se a sua opção for essa que eu vou mostrar, então pega uma panelinha velha e deixa mais para isso. Se for usar a sua panela de pressão, você vai fazer o seguinte, tomar o seguinte cuidado. Tá vendo que ela tá toda brilhando? Eu passei aqui um fiozinho de óleo, porque na hora que a gente leva essa banana para cozinhar, ela solta uma resina, e isso vai parando aqui nas bordas da sua panela. Depois, para limpar isso, é assim, nem Jesus limpa. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro passe esse óleo aqui, se for a de pressão, a mesma coisa. E aí vocês vão colocar, eu já deixei a água aqui aquecendo. Desliga lá. Então vocês vão leva essa água, né, com essa panela para ferver. A hora que a água estiver fervendo é que você vai acrescentar as bananas. Então o processo é esse: a água ferveu, aí você coloca a banana lá dentro. Aí você vai marcar 30 minutos no mínimo. O ideal é que você deixe 40 minutos. Se for na panela de pressão, você vai fechar ela e aí e vai contar 20 minutos. 8, a hora que ela começa a apitar, né? Quando ela começa a girar ali que já está com a pressão, a partir desse momento você conta 8 minutos. Depois desliga e deixa completar 20. Então deixa mais 12 minutos e aí sim você vai abrir ela para fazer a transformação. No nosso caso a gente vai deixar ali 40 minutos. E aí o tipo de banana, então aqui já está fervendo, já que eu deixei a água já quente, então eu já vou levar ela para ir cozinhando. E eu já tenho atrás dessa panela, eu já tenho outra ali que já está preparando para a gente conseguir já mostrar o processo todo aqui. E aí o tipo de banana que você vai usar, de preferência, banana nanica. Se não tiver, pode utilizar outra também, né? Banana prata, banana maçã, mas de preferência a banana nanica, é melhor, ok? Então, esse é o primeiro passo. Aí, depois que ela já estiver cozida, a gente precisa processar ela quente. Não dá para esperar ela esfriar. Então, é importante você ter as ferramentas também. Então, você vai... Como ela está quente, então você pega um pegador de saladas para você conseguir abrir, tirar a polpa dela de dentro e fazer a transformação, ok? Então, tem que ser com ela quente, porque se você espera esfriar, para ficar mais fácil para você manusear, ela não vai dar cremosidade, ela vai esfarelar, vai virar uma farinha. Então, por isso é muito importante usar ela quente, certo? Então, agora a gente tem ali já cozida, então a gente já vai abrir e começar esse processo. Então, a gente vai dar só uma pausinha para eu trazer tudo para cá para você ver. Bom, então agora voltando, nós já temos aqui, a banana já está completamente cozida. Então, a gente vai passar para o processo todo. Então, nós vamos precisar do pegador, que eu tinha comentado com vocês lá no início, de uma faquinha. Aí eu tenho aqui água, um bolzinho. E aí nós vamos fazer o seguinte, e já o processador. Muitas pessoas colocam água na hora que está processando a biomassa, e eu não coloco, porque aí depois a gente fica com uma biomassa completamente sequinha, com só banana mesmo, para a hora que a gente for utilizar ela, aí sim, no reprocessamento, aí a gente coloca um pouquinho de água. Eu vou mostrar o reprocessamento também. Então a gente vai tirar aqui o copo, e a gente pega essas bananas, e a gente vai cortar a parte fibrosa. Então, cortou aqui, que tem bastante fibra. Cortou do lado de cá, que tem bastante fibra. Aí pega um garfinho normal. E aí nós abrimos ela e soltamos.
Então, como é que é esse processo? Aqui eu vou colocar... Ai, aqui o copo. Aqui eu vou colocar a polpa, porque eu quero fazer uma biomassa só de polpa. E aí essa fibra aqui, que normalmente as pessoas jogam fora, a gente vai utilizar ela para fazer a biomassa de fibra. Biomassa de fibra nada mais é do que a casca. Você não precisa contar para ninguém que você está fazendo uma preparação de casca. A gente vai fazer uma farofa deliciosa. As pessoas adoram e falam assim, nossa, mas isso aqui é casca de banana? Sim, é casca de banana, a gente não joga nada fora. Então você pega com esse mesmo garfo, você vai abrir ela em tirinhas, com ela quente ainda. E aqui. Então assim eu já tenho um monte de tirinhas. Se eu quiser ela menorzinha, então aqui dá pra gente fazer várias preparações. Desde dessa farofa, como fazer também molhos, molho com tomate. Dá pra você fazer uma simulação de uma carne louca, tem gente que chama de carne louca, né? Eu não sei o que é isso, mas enfim, já disseram que é bem parecido. E aí aqui nós vamos cortar ela em pedaços menores. Então aqui nós temos a biomassa de fibra, é bem simples assim. E aqui nós temos a banana para preparar a biomassa só de polpa. Nós vamos preparar a biomassa integral, então é mais fácil. Então eu colocaria aqui todas as bananas, processaria para depois esticar ela num prato, para depois cortar os cubinhos e congelar. Nós vamos fazer exatamente esse processo, porém já com a casca. Isso aqui eu estou mostrando quais são os tipos. Então aqui nós temos a biomassa de fibra, aqui a biomassa de polpa e agora a gente vai preparar a biomassa que é integral. A gente não precisa de preparar um a um porque é muito básico, né? É bem parecido. Então olha só, vou repetir o processo com a câmera aqui pertinho. Então eu tiro essa parte fibrosa, do outro lado a mesma coisa. Então essa parte sim vai para o lixo, o restante a gente aproveita tudo. Venho com o garfo, risco ela para abrir. Para não ficar nenhuma dúvida, a gente faz bem de perto. E aí, o que nós temos aqui dentro vai se transformar numa biomassa de polpa. E essa casca, a gente vira ela desta maneira, para a gente conseguir riscar e fazer tirinhas dela. Então, nós vamos fazer isso daqui, com o garfo. É necessário ser dessa forma. Se você fizer deste lado de cá, vai rasgar ela. Vira para o outro lado. Feito isso, você pode utilizar dessa maneira ou você pode cortar em pedacinhos. Se a sua ideia é fazer biomassa de polpa e biomassa de fibra, ou seja, a polpa separada da fibra, essa daqui você vai trazer para a água. Então, traz num bolzinho com água. Por que nós fazemos este processo? A gente coloca um pouquinho de suco de limão. Que aí nós vamos tirar, porque a casca ela tem uma tendência a amargar um pouquinho. Então, a gente vai colocar um pouquinho de limão e vai deixar ela aqui uns 15 minutinhos. Depois disso, a gente tira, deixa ela escorrer muito bem, deixar ficar bem sequinha, de preferência aperta mesmo numa dessas peneirinhas. Deixa eu até mostrar a peneirinha, né? Não ficar patinada. Coloca ela aqui dentro, imagina que já deu os 15 minutos. A gente coloca aqui. E aí a gente aperta para tirar todo o excesso. E aí ela tá pronta para nós prepararmos. Por que nós fazemos isso? Para diminuir um pouquinho, que ela tem uma tendência a ter um pouquinho de sabor amargo no final. É só para isso. A maioria das pessoas pulam esse processo, inclusive existem pouquíssimos vídeos que ensinam isso. Então aqui nós temos biomassa de fibra. E ali nós vamos preparar a biomassa de polpa. Então, isso é para vocês verem, mas na verdade nós vamos preparar a integral. Então, a gente vai juntar os dois ingredientes ali dentro, ok? Então, gente, olha só, aí vocês vão simplesmente cortar ela e colocar lá dentro. Em casa, vocês estarão preparando uma quantidade grande de cada uma dessas biomassas. Então, aqui eu estou mostrando uma quantidade bem pequenininha para você entender como é que se prepara. Eu já tenho ela pronta para a gente fazer depois todas as receitas. E aí, em que situação que é melhor eu utilizar a biomassa de polpa? Quando eu vou fazer um molho branco, quando eu vou preparar um beijinho, que é uma preparação que é clarinha mesmo. Então, eu coloco essa que é só a polpa. Agora, é para preparar um brigadeiro, é para preparar alguma coisa mais escura, que não tem problema, que o fato dela ser
ter a casca e a polpa, ou seja, elas serem integral, vai atrapalhar? Então coloca essa. Normalmente quando a gente vai comprar nas lojas, o que acontece? Para utilizar todo o ingrediente, não se joga nada fora, a indústria não joga nada fora. Então ela já é integral. Tem a opção que vem escrito, que é polpa, e tem a opção que vem escrito integral. Isso em lojas. Quando vocês forem assistir vídeos, porque tem muito vídeo explicando sobre biomassa, normalmente joga-se, descarta essa casca. Então aqui vocês estão aprendendo as 3 formas. Então a única coisa que a gente descarta é realmente a parte mais fibrosa. Então feito isso, a gente vai processar. Bom, então tudo organizado, aí só lembrando, tem que ser processada quente, então não demora muito nesse processo. Então trouxe para cá, aí agora a gente vai triturar. Vai ser necessário você ir parando algumas vezes e movimentando, porque ela vai parando aqui nas bordas. Isso é natural, porque nós não vamos colocar água nenhuma. Se você sentir que realmente não, o seu processador não aguenta, o meu que eu tenho é super simples e dá conta. Então é só ter um pouquinho de paciência. Mas se você perceber que, não, eu quero facilitar esse processo, coloca o mínimo possível de água, água quente. Pode ser inclusive essa água do cozimento da própria banana que você cozinhou. Coloca um pouquinho dela. Vai colocando aos pouquinhos. Uma xícara de café, não deu, mais uma xícara. Mas tenta fazer sem colocar água nenhuma. Então, finalizou. Ai, aqui nosso café já passou. Eu já comecei a preparar um café aqui atrás. Então, já está pronto já. Então, aqui nós temos essa biomassa integral. Se fosse a de polpa, era só a polpa triturada. Nós não colocamos água nenhuma. Aí você pode pensar assim, mas eu não tenho processador, posso usar o liquidificador? É muito pesado para o liquidificador. Então você pode queimar o motor. Mas muita gente faz sim. E aí o que você faz? Você pega um prato, normalmente tem gente também que coloca em cubinhos de gelo, isso dá um trabalho tremendo. Pega um prato, passa água nele, para não colar tanto, e aí você vem e espalha. Espalha a biomassa ali, deixa ela esfriar completamente, para depois você fazer os cubinhos para levar para congelar. Então o processo com ela de polpa seria exatamente esse. Então a gente espalha bem. E a espessura é você que sabe. E depois a gente vai vir fazendo quadradinhos para depois congelar. E que você usar só a polpa, ela não fica tão cremosa assim não. A consistência dela é mais densa. Dá até para fazer uma bola na mão e a gente começa a amassar, depois coloca aqui. É só isso de diferente. Deixar mais ou menos meio quadradinho, para depois, na hora que a gente for cortar, faz os quadradinhos mais bonitinhos. Então a gente vai fazer o seguinte, vai deixar aqui do lado e a gente vai passar para a próxima preparação.